Saúde, estamos de volta. Esse programa está falando sobre sexo. A gente continua investigando o assunto. Conversa ótima, profunda, muito rica em informação. E agora estamos aqui com o Dr. Gerson. Preparado, doutor? Vamos para o quadro Mito ou Verdade? Vamos lá. Então vamos lá. Mitos e verdades sobre sexo com o Dr. Gerson Lopes. Vamos lá, então são 10 questões. A primeira delas, quantas vezes já ouvi isso? Doutor, eu digo a frase, o senhor disse, é mito ou verdade? Masturbação aumenta o surgimento de espinhas. Mito ou verdade? Mito. E por quê? E por que faz essa associação? Quando o jovem descobre de maneira mais ativa a masturbação, ele está naquele movimento pubertário, onde as glândulas começam a serem ativadas, há muita produção de androgênio, que é a testosterona, hormônio masculino, na mulher e no homem, consequentemente aparecem as espinhas. Então, a mesma coisa do seio. Aumentou o mamilo ou ficou coisa, achar que é isso que está fazendo masturbar. E alguns brincam pelos na mão. É raro dar pelos na mão nesse movimento pubertário, mas pode ter. E aí associam à masturbação. Tem nada a ver. Em verdade, é totalmente um mito. E como é que a masturbação deve ser encarada ao longo da vida adulta? Como um processo normal, né? Eu usaria aí o Woody Allen, que diz que masturbar é o sexo com quem você mais ama. Então, é um processo normal, saudável, independente de ter ou não parceiro, não tem idade para terminar e nem idade para começar. Hoje, ultrassons modernos, 3D, conseguem captar crianças se masturbando dentro do seio da mãe, tocando os genitais. Hoje inclusive tem slides demais em relação a esse tipo de atitude de crianças. Talvez a percepção que isso deve dar algum prazer. Você não pode ver a masturbação na criança de 5 meses, 7 meses, 9 meses, pela ótica do adulto. O que você não vai ver, por exemplo, é uma criança ficar enfiando o dedo no olho. Porque enfiar o dedo no olho dói. Mas tocar os genitais dá prazer. Então a masturbação deve ser encarada como um processo natural, saudável, que ajuda a pessoa a se descobrir, né? Mexe com a fricção dos genitais, mexe com a fantasia, que são os 2 Fs importantes do sexo, fantasia e fricção. Mas quando está na fase mais infantil, é preocupante para os pais? Como eles devem se relacionar com isso? Nós estamos falando aí agora, 5, 6 anos, enfim. Se ela está sendo feita em público e você não mostrou para aquela criança que o errado é em público, porque essa criança vai ser facilmente uma presa para abuso se ela vai para a casa do amiguinho e tem lá um adolescente ou tem lá uma pessoa desestruturada lá que vê a criança se masturbar e aí ela pode, isso não justifica ela seduzir essa criança, mas a gente tem que explicar que não deve ser feito em público, não deve se usar grãozinhos de feijão, porque às vezes eles põem um objetozinho na hora de tocar, isso dá corrimento sanguinolento, isso dá infecção. Então é saudável. Agora, vou dar uma dica aqui. Quando você acha que seu filho ou sua filha está se masturbando mais frequentemente do que deveria, o bom senso mostrou que está um pouco mais, vê se está faltando jogos apropriados à infância e à sua presença. Às vezes a criança se masturba para chamar a atenção do filho. Então, vê a sua presença. Então, se tem amor na relação, se tem jogos, e o que os pais fazem às vezes? Na hora que ela está se masturbando, o pai quer, ou a mãe quer oferecer o jogo. Aí ela não vai trocar uma coisa que está dando prazer por uma coisa que potencialmente poderia dar prazer. O ideal seria estar oferecendo esses jogos apropriados à criança, independente do nível econômico, social e econômico dessa criança, porque ela vai descobrir alguns outros jogos, algumas outras coisas de brinquedos que a criança do interior consegue sem ter acesso a esses brinquedos comerciais hoje. Vamos para a segunda questão. Todo homem vai ter ereções fracassadas ao longo da vida. Isso é normal. Mito ou verdade? Verdade, né? Fracasso faz parte da vida. Todo mundo que me procura, eu pergunto, o que você quer comigo? Se você quiser evitar fracasso, não sou o profissional adequado. Eu vou te ajudar a aprender a se relacionar. Isso que é o importante. Dentro da minha formação humanística, para mim o mais importante, porque fracasso faz parte da vida. E muito dos aprendizados da gente é fracasso. Agora, o problema é que o mito ele se cria na ignorância e no que permeia a sociedade. O que permeia a sociedade é que ninguém fracassa, do ponto de vista sexual. Ninguém fracassa. O homem aceita todos os fracassos possíveis, menos o fracasso da cama. E isso é muito triste, porque parece que é só ele. Ele mesmo que está tendo problema de fracasso sexual, ele não consegue dividir isso com pessoas.
amigas, né? Ele não consegue. Por quê? Porque ele só vai perceber amigos contando vantagem. Então é normal falhar, não tem problema nenhum a falha. Agora, se essa falha está persistente, recorrente, busca ajuda. E hoje a gente tem, para a disfunção erétil, que a gente não chama mais de impotência, a gente tem resultados fantásticos, medicamentosos, junto com terapia breve. Quando eu falo a gente, quer dizer, os profissionais que trabalham na área, urologistas, psiquiatras, ginecologistas, muitos ginecologistas que trabalham em sexologia, atendem essas disfunções eréteis e resolvem muito bem, assim como psicólogos. Então, a impotência é uma palavra que mudou o significado, já não é mais politicamente correto falar em impotência? De jeito igual frigidez. Frigidez deu aquela brincadeira do frigidé, fria igual geladeira. E o frigidez não se usa, apesar que na literatura psicanalítica a gente vê mulheres frígidas, vamos imaginar assim. A mulher que não tem orgasmo dentro da literatura psicanalítica é a mulher frígida. Pelo amor de Deus. Poxa, não é isso. Agora, frigidez de jeito nenhum. Impotência, é falta, potência é poder. Poxa, espera aí. Chamar o indivíduo impotente porque ele perdeu o poder dele está no pênis. A sociedade né? falou sempre, isso, foi. Então é muito triste. Não se usa mais de maneira nenhuma. Hoje se fala em disfunção erétil. Eu, com meus clientes, Fernando, eu falo, ó, o que você tem é grilo de desempenho. Mas eu não posso pôr aqui, médico pega mal, grilo de desempenho. Eu já falei em livros que eu fiz, alguns prefácios de alguns livros, eu já falei que eu sou mais um desgrilador do que eu sou um médico. Grilo de desempenho. O indivíduo que tem grilo de desempenho, a menina que acha que começou a ter relacionamento, ela vai ter orgasmo pelo coito e não tem, ela cria um grilo de desempenho. Tem grilos grandes e pequenos. Tem uns que eu falo que eu tenho que afiar bem o meu machadinho, bater ali na cabeça do indivíduo e tirar aqueles grilos, porque são grilos grandes demais. E muito bom, então, a gente entender essa palavra realmente ela é muito pesada para a sexualidade masculina, né? Não. E aí a gente vai para outra questão. Casais que não fazem sexo estão fadados ao fim do casamento. É mito ou verdade? Mito. É lógico que, se além da falta de sexo, a falta de relacionamento também na vertical, a falta de prazeres mútuos que não o prazer do sexo, aí sim, a gente pode terminar, esse casamento pode terminar em fracasso e eu conheço casais, vamos falar o contrário também, casais que fazem muito sexo, mas estão fadados ao término. Porque esse indivíduo não entende, não quer entender o universo feminino, que não é só sexo pelo sexo. Transcende muito mais e ele nunca aceitou isso. Para ele, sexo não tem que brincar, não. É o vapt-vupt, pronto. Bateu o ponto 3 vezes por semana, eles estão fazendo sexo bem. Mesmo que a parceira chegue ao orgasmo, às vezes ela está insatisfeita e o casamento se desfaz. Então, eu acho que é mito. Mito. Tá? Mais uma questão, olha a quarta questão aí, o ponto G existe. É mito ou verdade? Esse caiu a ficha aqui, né? Porque eu ia perguntar, vamos falar o que é o ponto G, né? O ponto G que Greifenberg falou que tinha na parte anterior, quer dizer, da frente, dentro da vagina e superior, então vamos pegar a parte anterior, superior da vagina, haveria um ponto ali que estimulado poderia levar a mulher até ejacular, não só ter orgasmo, mas ejacular. Mentira, ninguém provou esse ponto G. Eu até dei uma aula recentemente no Congresso Brasileiro de Ginecologia, se o ponto G era mito ou realidade, e é mito. Eu, inclusive, na época o pessoal defendia, porque teve um livro americano do Ladas que falava que ponto G existe e tal. Não existe. O que acontece é que nessa parte anterior, superior, você acessa o corpo do clitóris. O clitóris não é só aquilo que exterioriza e é muito excitável, é também a parte interna. E quando o homem toca, ou a mulher se toca ali na parte antero-superior, ela estaria excitando o clitóris. E aí não tem. Infelizmente, Fernando, só se fala, eu às vezes, por que eu parei às vezes um pouquinho, saí um pouco de mídia e tudo, porque às vezes eu entendo o papel da jornalista, mas ela pega uma entrevista dada nos Estados Unidos, traduz e põe na revista, e quer saber a minha opinião. E todas as vezes, e são mulheres, jornalistas, querem saber sobre ponto G, ponto P, ponto C, ponto E, tudo em cima da mulher. Nunca vi alguém falar em pontos no homem. Eu acho que é uma forma de complicar a vida da mulher. Por que querem limitar a sexualidade feminina a pontos, quando a mulher tem uma visão muito diferente? Agora, ninguém fala em pontos no homem.
todas as matérias, todas as reportagens. Eu falava, ó, me desculpe, eu posso até falar, mas isso para mim é reforçar que a sexualidade feminina se reduz a pontos. E de maneira nenhuma. Muito bem, agora vamos para o quinto. Quinta questão aqui. Falar abertamente sobre sexualidade faz muito bem e ajuda a formar um ser humano saudável. Mito ou verdade? Verdade. Não tem dúvida, né? Nós somos seres sexuados, né? A gente pode perder o sexo reprodutivo depois de uma certa idade, no caso das mulheres, depois da menopausa. O homem, teoricamente, manteria a paternidade até o fim da vida, mas sabemos que diminui muito esse processo reprodutivo nele. E é engraçado, né? Uma palestra que a gente deu muitos anos é maternidade tardia como conquista da mulher moderna. Paternidade tardia ninguém nunca questionou, mas maternidade tardia sim. E eu acho que maternidade tardia é uma conquista da mulher moderna, que percebeu que antes de dar vida, ela tem que ter vida. E eu, na época, entrevistei muitas mulheres que foram mães com 20 anos e foram mães com 40 anos, com 45. Sim. Gente, é totalmente diferente a disponibilidade que elas têm, seja dela ou do pai. Então, eu acho que um casal realmente, né, isso aí é verdade, um casal que vive a sexualidade de maneira saudável, mesmo que perca a questão reprodutiva, mas a questão prazer, a questão erótica, ela mantém ao longo da vida. Não há aposentadoria em termos de idade. O que dessexualiza a pessoa não é a idade, é o social, é a cultura. Interessante isso aí, né? Essa é outra frase também. A pessoa não se aposenta da forma sexualmente falando, né, doutor? Uhum. Olha essa aí, essa é ótima. Sexta questão de hoje. Os pés indicam o tamanho do pênis. Mito ou verdade, doutor Gerson? Alguns falam da mão também. A mão. Né? E quem já quem já viu a figura de Davi e viu em loco, né, em Firenze, a mão é imensa e o pênis é pequeno. E parece que foi proposital isso, porque se tem essa ideia também que o tamanho da mão e o tamanho dos pés tem nada a ver. Eu já vi pior ainda, Fernando, eu já vi que o tamanho do pênis depende de onde você corta o cordão. Na hora que você faz o corte do cordão umbilical quando a criança nasce, se você cortar muito pequeno, o pênis vai ser pequeno. Se você cortar maior, o pênis vai ser maior. E, gente, o que importa não é o tamanho da varinha do condão, e sim a mágica que você pode oferecer aí. Não tem de maneira nenhuma. E a mágica não depende muito dessa varinha do condão. Transcende muito a genitalidade. A gente não pode reduzir a sexualidade a poucos centímetros no meio do corpo. Não aceito isso. E estão querendo reduzir aos segundos de um orgasmo. Isso é uma coisa que eu falo demais, porque eu não posso aceitar essa visão reducionista da sexualidade. É travessia, né, doutor? É porque mesmo. É travessia. A outra questão, o absorvente interno pode romper o ímen. Mito ou verdade? É mito, né? De maneira nenhuma, né? Isso é verdade. O que a gente vê também é como que existem pessoas, como que o ímen ainda, né, tem essa força ainda, né? As pessoas às vezes praticam sexo anal, praticam sexo oral, mas não tiveram o vaginal, o ímen está preservado e dizem que as pessoas são virgens. Quer dizer, tem uma vivência de sexo grande, mas não tendo sexo genital com rompimento do ímen, elas dizem que são virgens. Primeiro, existem pessoas, uma vez eu pus isso numa coluna de jornal que a gente tinha todo domingo, que a mulher pode nascer sem ímen. Como pode nascer sem clitóris? Poxa, nasce sem cabeça, né? As pessoas podem ter. E tem pessoas, e alguém questionou na época, quando eu pus, que não existiria isso. Eu busquei na literatura e mostrei que tinha, na resposta que a gente deu à pessoa. Mas existem pessoas que não vão perder na relação sexual o ímen, o chamado ímen complacente. O que a gente tem que questionar é o tal do ímen resistente, que dificultaria a penetração, não dificultaria. A mesma coisa é a história que a ruptura do ímen levaria a sangramento, às vezes não necessariamente. Eu já atendi ciganos de Uberlândia que queriam, mesmo como ginecologista, na verdade já não tinha nem mesa ginecológica, eu não iria submeter a essa situação de pressão para ver se ela continuava ou não virgem. E ali tinha mais de 30 pessoas na sala de espera, no corredor, porque queriam saber. E para piorar mais ainda, essa perda para eles foi dada em cima de uma relação homoafetiva, que eles não aceitavam de maneira nenhuma naquela situação, onde a parceira usou um artefato.
né? E aí a coisa complicava mais. O que o senhor fez? Como é que saiu dessa? Engraçado, primeiro eu atendi, acolhi, né? Eu caberia acolher ali. Posteriormente, liguei para o ginecologista lá de Uberlândia que me mandou, xinguei esse ginecologista doidado, porque criou-se um problema sério ali. Mas eu disse que eu não me prestaria a isso, eu não tinha mesa ginecológica, mostrei, entendia, não falei assim, eu não se presta a isso, eu disse para eles que não havia ali, para mim, condição de avaliar isso, escutei essa questão homoafetiva, que envolvia coisas mais complicadas, porque a parceira era casada e casou com o irmão dessa outra para poder estarem juntas naquela... Então, era uma confusão muito grande. Mas o que a gente faz? Mas eu mostrei ali, Fernando, a impotência do profissional de saúde, às vezes. Um profissional de saúde, o médico, ele não sabe se mostrar, às vezes, impotente. Impotente no sentido de... Aí eu até diria impotente para aquela situação. Eu não pude acolhê-los, pude escutá-los, não quis encaminhar para ninguém, porque um colega poderia ficar chateado, ou como o senhor ficou, né? Mas eu disse o seguinte, eu acho que essas questões deveriam ser resolvidas em loco, se eles estivessem tão preocupados com essa coisa aí da relação, que procurassem algum ginecologista, mas não disse qual ginecologista, porque poderia ficar chateado, porque nem todo ginecologista, antigamente tinha muito isso, inclusive existia himenoplastia, né? Você tentar reconstituir as carúnculas himenais para dar uma ideia que a pessoa fosse ter a primeira relação. Então essa coisa da virgindade era muito forte antigamente, né? E às vezes se a mulher tinha ímã complacente ou não tinha ímã, ou tinha um ímã que a membrana estava pouco agarrada ali em lugares da vagina que não vasos, e aí a pessoa perdia ou havia ruptura imenal sem nenhum sangramento, mas o casamento se desfazia. E a literatura é cheia de exemplos assim de casamentos que logo depois da primeira noite de núpcias se espera ali o lençol manchado de sangue para comprovar o ato, a virilidade, e aí sim o sacramento do casamento. É muito triste isso, né? Graças a Deus disso a gente está praticamente enterrando isso. Mas não sei se talvez ainda exista alguma coisa, essa preocupação real. Seguimos na torcida, né, doutor? Agora, outra questão, o uso de anticoncepcional diminui a libido. É mito ou é verdade, doutor Gerson? Em algumas pessoas, sim. Tem mulheres que começam a tomar anticoncepcional oral, a pílula, e perdem a libido. Tem outras que perdem a libido com uso crônico. E hoje se dá muito valor a pílulas que tenha um componente de um dos hormônios, que a gente chama de progestagênio, antiandrogênio, porque aí melhora a pele, melhora cabelo, e isso melhora algumas outras coisas que as mulheres valorizam muito, essa questão de autoimagem. E essas pílulas, para algumas pessoas, podem dar perda de libido. Agora, dentre essas pílulas com progestagênio antiandrogênio, quer dizer, anti-hormônio masculino, essas tem algumas que agem menos nociva pelos trabalhos. Eu mesmo estou apresentando um caso clínico agora, onde a pessoa fazia uma anticoncepção injetável, a libido caiu muito, né, caiu demais, a anticoncepção injetável a cada 3 meses ou mensal, para muitas mulheres a libido cai muito, e a gente substituiu por uma pílula que os trabalhos mostram que poderia não interferir a libido. Não vou garantir que não interfere, mas interfere bem menos. Imagine, milhares de mulheres entrevistadas, 0,01% mostravam problema de libido. A nona questão de hoje, existem pessoas no mundo que não são atravessadas pela sexualidade. São o cidadão assexuado. Isso existe? Isso é um mito ou isso é verdade? Até hoje existem pessoas que são assexuadas desde o início da vida sexual delas. Até hoje, ninguém comprovou que elas não têm um centro sexual, porque o órgão sexual mais importante é o cérebro, não é o genital. E não tem ninguém que provou isso. Eu acredito que essas pessoas que, desde o início da adolescência, se mostraram assexuadas, elas devem ter tido, no desenvolvimento, na travessia da infância, algum trauma muito forte para elas que impediu aquela pessoa a ter qualquer expressão da sexualidade. Então, os assexuados hoje são classificados em secundários e primários. O primário é aquele que sempre foi assexuado.
né? É a situação mais difícil no consultório, é atender uma pessoa, às vezes casada, que nunca sentiu desejo sexual. Os resultados são muito ruins, porque ela nunca sentiu, né? Ela nunca quis namorar, quando namorou não sentia nada nos beijos, nos afagos. Provavelmente, eu já vi casos que a história nem toda menina que foi abusada vai ter a sexualidade, mas alguns casos que eu vi eram abusos. Traumas muito fortes, né? Talvez ortodoxia religiosa muito forte. Uma mãe insatisfeita com a vida sexual que ela tem do marido e ela passou desde cedo e ela tem um vínculo demais com a filha. Essa ideia que sexo é a coisa mais terrível que alguém pode ter. Talvez essa pessoa desliga o centro sexual. Agora, nascer sem centro sexual, eu nunca vi. E vamos para a última questão, é a seguinte: os filmes da indústria pornô, os filmes pornográficos atrapalham a vida das pessoas, porque eles são falsos, eles são machistas. Isso é mito ou é verdade? É a pura verdade, né? Se a gente for ver, primeiro, até no tamanho do genital, né? Eu brinco que os artistas que fazem esses filmes, os homens, têm um cérebro desse tamanhozinho, provavelmente, mas o pênis é gigantesco, né? E o jovem fica imaginando. Primeiro, eles não falham. Não é que eles não falham, a edição não deixa falhar. Antigamente, demorava o filme ser feito, porque o indivíduo perdeu a ereção, ainda mais filmes, câmera em cima e tudo, aí tinha que recompor para ele voltar a ter ereção. Hoje é tudo injeção no pênis. E aí o indivíduo não sabe que eles tomam injeção. Igual quem quiser ir lá em Amsterdã, tem os cinemas que tem shows eróticos, os indivíduos já entram nos shows eróticos, os artistas lá, já com pênis em ereção, ou quase erétil, tudo com injeção no pênis. E muitos artistas pornôs, homens, perderam o pênis de tanto que injetavam, porque isso vai dando, a cada injeção ali dá o trauma, pode dar nódulo, de tanta injeção que eles tomaram, ou priapismo. É mais ou menos a história de um jogador de futebol, de tanto tomar corticoide no joelho para poder jogar e que rapidamente perdeu a condição. Então, assim, e as mulheres ali parece que são hiperorgásmicas. Dizem que tem uma mineira, o nome chama Vanessa Del Rio, eu já tive até gente que falou que aonde que ela trabalhava aqui, conheceu essa mineira, ela foi para os Estados Unidos, fez um sucesso nos filmes pornôs, ela está naquele ABC da pornografia, os filmes mais badalados, Mrs. David Jones, Deep Throat, Garganta Profunda. Essa mulher simula o orgasmo na hora que está fazendo o filme, que parece que é verdadeiro. Ela era uma grande simuladora de orgasmo e de excitação, e ela ficou conhecida como Vanessa Del Rio nos Estados Unidos, porque Vanessa Del BH não ia dar muito sucesso, não. Mas, a minha querida Vera Iaconelli, psicanalista fantástica, fala também do problema da estética da vagina, que acaba sendo a mesma, única nos filmes pornográficos, que causam também a falsa ideia de que todas as vaginas são iguais e unificam, de novo, essa expressão é dela, da sociedade falocêntrica, né, do culto fálico a essa instituição que não pode falhar nunca, né? Não, é interessante, né? E tinha que ser de uma mulher, fora de série na área que ela atua, de chamar a atenção também por essas questões da vagina. E uma coisa interessante, Fernando, essa preocupação de uma vagina única, que não muda através dos tempos, está levando essas cirurgias íntimas ao excesso, é uma loucura. A Febrasgo, Federação Brasileira de Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, onde já fui vice-presidente, ela não aceita essas cirurgias íntimas. Ela só aceita quando os pequenos lábios estão hipertrofiados e que atrapalham até a penetração de tão grande, em aba de chapéu que eles falam, essa hipertrofia de pequenos lábios deve ser, sim, corrigida. Agora, essas outras coisas, querendo manter a vagina como a vagina da jovem, pode dar mais malefício que benefício. Ou você injeta substâncias lá, que o pessoal tem injetado, ou faz até a cirurgia, ou laser. Então, aí alguém fala, Gerson, mas poxa, você está contra a evolução. Eu falo, não, eu estou com medo da evolução. Não sou contra. Eu acho que eu acho que muitos cirurgiões plásticos devem ter feito belas cirurgias, porém o resultado para a pessoa que fez foi péssimo. Porque ela achava que ela ia ser jovem a partir daquela cirurgia. E não tem jeito, é inexorável, né, o envelhecimento. Doutor Gerson, a gente fica por aqui, a conversa ótima, lembrando que o programa completo está também no nosso canal no YouTube. Vá lá, aproveite,
Foi genial aqui o papo com o Dr. Gerson. Tem muita informação bacana para você ver, recomendar e entender melhor. Colocar também a sua opinião. A gente vai ficar muito feliz de ver você opinando aqui nos nossos canais. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Craque. Sempre uma honra e um Bem-vindo prazer. sempre. Obrigadão. Valeu, pessoal. Até a próxima. Saúde.